Olá, turma, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o iluminismo? Vamos lá. Em que contexto histórico que surgiu o iluminismo? Bem, o pensamento ocidental, antes tão marcado pelo misticismo religioso, conheceu, a partir do século XVIII, uma nova possibilidade de construção sustentada no racionalismo. Então, lembrem, antes da corrente iluminista, do pensamento iluminista, nós ressaltávamos muito a soberania da igreja, né? E a partir do iluminismo, a igreja perde um pouco esse poder e dá mais espaço para o racionalismo. O mundo físico e seus fenômenos deixam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Lembram de Descartes, que fala sobre a razão? Então voltem lá em Descartes. O iluminismo foi, acima de tudo, uma revolução cultural, porque propôs uma nova forma de entender a natureza e a sociedade, e significou uma transformação profunda na forma de pensar, pois rompeu com a maneira como as pessoas pensavam antes. Então, quando a gente fala de iluminismo, nós vamos ter que pensar nesse rompimento da igreja, né, e trazer a parte mais racional da pessoa. Bom, burguesia e iluminismo. Também nós vamos voltar um pouquinho atrás e vamos lembrar que a burguesia, em alguns momentos, ela pôde participar da educação, em outros momentos não. Então, vamos ver como é que ela se comporta no iluminismo. Ao criticar o antigo regime, a burguesia foi desenvolvendo sua própria ideologia, baseando-se no seguinte argumento: o Estado só é verdadeiramente poderoso se for rico. Bom, isso é fato, né? O Estado, ele só é poderoso se ele tiver dinheiro, se rodar dinheiro, se a sociedade for uma sociedade rica. Para enriquecer, ele precisa expandir as atividades capitalistas. E para expandir essas atividades capitalistas, é preciso dar liberdade e poder à burguesia. Lembre-se que a burguesia era uma camada social que trabalhava com as vendas, com os pequenos negócios. Então, a burguesia conseguiu entender, a partir do racionalismo, que eles tinham força e que a sociedade, que o Estado em si, ele precisava dessas pessoas, ele precisava dessa camada social para que realmente o quê? Produzissem dinheiro, rodassem dinheiro e a sociedade ficasse rica. Bom, as luzes da razão. O ser humano torna-se produtor desse conhecimento, e o pressuposto básico do iluminismo era a razão, e seu objetivo era encontrar a verdade. Para os iluministas, o conhecimento somente podia ser considerado verdadeiro quando fosse evidente para a razão e para os sentidos. Aí vamos falar de razão. Os iluministas, eles deixaram de dar poder à religião por eles entenderem que na religião nada se comprovava, nada se palpava. Então, a partir dessas luzes da razão, eles trazem também uma outra forma de pensar socialmente. Você está falando? Então me mostre, prove. A enciclopédia que iluminava. A enciclopédia abordava todos os assuntos e divulgava as ideias filosóficas e políticas do iluminismo. Essa enciclopédia foi uma obra lançada à época, onde eles abordavam todos os assuntos, tá? E esclarecer é educar. Eles traziam muito isso. Como eu vou educar se eu não consigo explicar, se eu não consigo fazer com que alguém entenda alguma coisa? Então, quando eles trazem, de novo, as luzes da razão, quando eles buscam essa razão, é exatamente para mostrar que cada vez mais claro, mais pontual, a educação tinha que mostrar o quanto que era possível. Falar é uma coisa, mas falar e mostrar. Os homens são produtos da educação e da sociedade em que vivem, né? O império da ciência adquiriu o gigantesco poder de explicar o funcionamento do universo. Quando a gente fala de ciência, aí a gente fala muitas vezes sobre essa briga entre razão e emoção,
da divindade com a ciência, é a partir dessa época do iluminismo que a gente começa a ver essa expressão na sociedade. O que o iluminismo defendia? A igualdade jurídica, a tolerância religiosa ou filosófica, a liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada e defesa do contrato como mediador das relações sociais. Então, todos seriam iguais, ninguém teria mais ou menos direito do que o outro. A tolerância religiosa, a partir daí começa-se a permitir que houvesse as escolhas. Eu sou católico, sou protestante, e se eu escolher uma delas, deve ser aceita. O que ele combatia, o iluminismo? O absolutismo monárquico, o mercantilismo, a intervenção do Estado na vida econômica, a tese do direito divino dos reis e a participação da igreja na vida pública. Então, o iluminismo ele combatia a soberania, seja ela na igreja, na sociedade, na parte jurídica, na intervenção econômica. Então, quando ele combate isso, ele muda um padrão de sociedade também que nós estávamos vendo até anteriormente.